Senhoras e senhores, estamos começando mais um Pod Especialista. Hoje é o nosso episódio número 9. Agora eu vou perguntar. Pod Especialista. Pod Especialista. Pod Especialista. Pod Especialista. Chegamos aí, Manuel. Um mês já passou, agora é nosso segundo mês. Finalizamos e daqui a pouco vai estar aí, ó, 2 anos acompanhando essa parte, né? É isso aí, o 9º episódio. Viram muitos outros, mas mais um episódio especial, um tema muito relevante, muito importante para todos nós. Isso aí. Hoje o episódio, a gente vai falar sobre o Programa de Proteção Respiratória. Isso aí. Famoso PPR, né? E para isso, a gente trouxe um especialista na parte da indústria, que é o nosso convidado hoje do dia, o Raul Silva. Raul, bem-vindo. Seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite, Guilherme, Emanuel, satisfação a rever o amigo. E tenho um grande prazer de estar aqui com vocês, poder compartilhar e discutir informações que são muito relevantes para os nossos ouvintes, né? Sim. Bacana. Antes de a gente começar, vou dar um recadinho para vocês, que eu sempre peço e eu acho que é importante estar pedindo. Curta esse vídeo. Já começou a assistir? Vai ali, curte rapidinho. A sua curtida leva menos de um segundo, mas pra gente tem um valor aí, muito importante, né? Outra questão, toda segunda-feira, você que chegou agora, tem episódio novo às 19 horas. Então você que chegou aqui, talvez não tenha ainda muito entendimento, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações. Exatamente. Compartilhar, passar para os seus amigos, familiares, muitas das informações que são colocadas aqui, elas podem salvar a sua vida ou de alguém que você conhece, visto que trazemos aqui informações importantes para que os trabalhos sejam feitos da maneira segura, ou seja, prevenindo acidentes. E hoje, em relação à proteção respiratória, não vai ser diferente. Eu vou dar um conselho, eu faço isso, vou dar um conselho para vocês. Eu tenho aqui o meu papel e a minha caneta, porque eu sento nessa cadeira aqui como um aluno, né? Eu gosto assim. Então eu pego aqui meu papel e caneta, eu vou anotando que eu vou, além de estar entrevistando, eu vou estudando, eu vou aprendendo também. Então eu te aconselho a fazer o mesmo. Pega o seu papel, pega a sua caneta, isso aí. Curte esse vídeo, aproveita, porque a gente vai trazer bastante informação bacana aqui. Raul, vamos lá, vamos começar o nosso episódio. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua experiência, né? Você tem algumas passagens por grandes empresas, né, que são referências no Brasil. Eu queria deixar esse espaço à vontade para você se apresentar para o nosso público. Acho que as pessoas conheçam um pouco mais de você, da sua bagagem aí que você tem de vida. Ok. Eu tenho aproximadamente aí 20 anos trabalhando na indústria, né? Me tornei especialista em EPI, né? Falando de proteção respiratória, meu início foi na 3M do Brasil, né? Como gestor do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sempre muito presente na indústria, falando de fit test, falando de programa de proteção respiratória, né? E sempre ali muito atuante junto ao cliente final, né? A minha outra passagem foi na MSA como gerente do Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Uma longa experiência, mas aí também falando em proteção respiratória de uma outra forma, falando de equipamentos autônomos, falando de motorizados, equipamentos de linha de ar, fuga, escape. Sim. Depois eu migro para a Dräger, também muito atuante no mercado de óleo e gás, né, onde eu fico responsável pela base ali em Macaé, Espírito Santo, e falando também com o mercado militar, né. Então, a Dräger tem uma atuação muito forte, né, com os equipamentos autônomos, de fuga, de escape, né. E recentemente até foi nesta empresa que nos conhecemos, que é a Air, né, a Air Safety, a Air Brasil, né, que no Chile é a Air Safety, né, trabalhando com proteção respiratória semifacial, facial inteira, né, com impressão negativa e trazendo bastante tecnologia para o Brasil, né, diafragmas de voz, amplificando a sua voz em 85 decibéis, né. Eu assisti a sua apresentação. A facial inteira com weld, então bastante coisa interessante. Legal. Okay? São 20 anos aí que você tem você tem acompanhado a evolução da indústria, né? Sim. Porque a indústria, ela, com certeza, deu uma boa evoluída nesse tempo, né? Sim. Quando você fala essa parte de estudos, de proteção respiratória, você tem... A indústria vem sempre trazendo inovações, né? Como você falou, a Air trouxe uma inovação que eu achei bem interessante, foi aquela questão
da comunicação. Da comunicação, perfeito. São 20 anos que me trouxeram experiências muito enriquecedoras, né? São diferentes cenários, são diferentes aplicações, às vezes o com segmento, ou seja, o mesmo tipo de indústria, mas com cenários bem diferentes, né? Com dores completamente diferentes, né? E isso faz com que você saia bastante da zona de conforto, saia bastante da caixa, né? Pensando sempre em proteger pessoas, sempre falando de riscos, sempre trazendo boas práticas, práticas que foram implementadas numa fábrica e que serve ou pode ser implantada com bastante facilidade naquela outra indústria. Então, isso é muito enriquecedor. Cada cenário ali você tem uma metodologia, uma maneira de trabalhar. Uma forma de trabalhar. Às vezes o mesmo risco, mas uma forma diferente de enxergar esse risco e uma forma diferente de atuar, né? Então, isso é muito, muito prazeroso, né? Perfeito. Eu estava conversando agora há pouco que assim, ficou muito popularizado a proteção respiratória, infelizmente, por causa da pandemia, né? Sim. Mas para quem não conhece assim, muito, né, e aprendeu um pouco mais, proteção respiratória, ela se resume a PFF? De forma alguma. Né? Não, Acho que como é que é isso, né? Existe, você falou, deu uns insights aí, né? De uma linha de armandado, né? No caso, Sim. a de fuga, máscara autônoma. Sim. Mas como é que é isso? Porque as pessoas não conhecem, né? Quando usar? Sim. Como é que você faz essa análise? Quando só a PFF tá ali legal? Como é que é essa parte inicial assim, dessa análise? Para entender. Sim, são vários cenários que devemos analisar, né? Inclusive o PPR, né, na portaria 672, ela te dá vários passos, né? Um deles é uma análise médica do profissional. Então, você tem que analisar a parte física, a parte, né, fisiológica, a parte psicológica, né? Se ele tem algum tipo de dificuldade em trabalhar em determinados ambientes, enfim, né? Vindo ao encontro do que você me pergunta, se resume só em PFF2, seria ideal, né? Mas não é o que acontece, né? Nós temos que analisar tipo de contaminante, o tipo de operação, a concentração desse contaminante, se é uma área ventilada, se a empresa já estabeleceu programas de prevenção, programas de controle, né? Para que o EPI seja a última parte. O EPI ele é a última parte. Dentro da hierarquia, né? Sim, então eu tenho que fazer medidas, eu tenho que tomar medidas de segurança para o meu processo, medidas de segurança para a fábrica, medidas de segurança para o profissional. O EPI ele vai ser sempre, e deve, ou deveria ser sempre a última parte, né? Há situações onde o contaminante é tão agressivo e eu não posso, em hipótese alguma, trabalhar com proteção respiratória em pressão negativa. Eu tenho que partir para proteção respiratória com linha de ar e há casos que eu tenho que trabalhar proteção respiratória com equipamento autônomo, né? Eu posso ter ambientes e que durante a minha operação eu tenha deficiência de oxigênio, ou seja, o contaminante ele consome o oxigênio. Sim. E me deixa numa situação que se torna IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde. Nesta situação, eu só posso trabalhar com equipamento autônomo ou trabalhar soluções com linha de ar com cilindro de fuga, com cilindro de escape, em torno de 10, 15 minutos para escapar. Então, há de se entender o cenário, a operação, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que eu estou manipulando. Às vezes, aquele produto químico há uma referência, mas na composição ou na mistura dele, né, com outro produto, ele já tem uma reação diferente. Exatamente. E aí você precisa entender ponto de fugor, você precisa entender se ele é muito volátil e qual é a agressividade. Temos situações onde o contaminante ele pode provocar rapidamente câncer. Ele é de uma alta toxicidade. Toxicidade. Então, eu posso estar no posto de gasolina exposto à gasolina. E aí tem que se considerar a quantidade do que eu estou exposto, a jornada de trabalho, a exposição de
curta, né? A uma exposição de 15 minutos, a jornada de 8 horas, qual é a concentração disso? E aí existem os programas, né? Para você fazer essas avaliações e aí sim se estabelecer os programas. Então, a exemplo aí que eu falei da gasolina, eu posso estar exposto a tolueno. Tolueno é terrível, né? Então, Já trabalhei numa empresa que tinha muito. Você pode estar exposto a benzeno. Benzeno tem muito em indústrias siderúrgicas, né? E aí, indústria petroquímica. Petroquímica, né? Então, o controle de troca, por exemplo, dos cartuchos químicos, ela é por uso, não é nem diário, é por uso. Eu estou trabalhando agora na parte da manhã, preciso sair para almoçar. A recomendação é que você troque os cartuchos. Por quê? Ele é muito volátil e ele acaba migrando para dentro da peça facial. Não, acho que é legal, né? Porque assim, a gente tem feito um caminho até chegar aqui. E em alguns episódios a gente veio abordando sobre isso, né? E é interessante que a gente teve aqui algumas pessoas especialistas na parte de calçados, na parte de luvas, na semana passada na parte de altura. Trouxemos também um convidado que é o Fabrício, que tem uma empresa de medicina do trabalho, que a gente abordou o PCMSO. Exames ocupacionais. E assim, eu acho que como é bacana, para você que está ouvindo a gente, né? O que nós estamos fazendo de uma forma geral. Por quê? Você falou aqui, né? EPI é a última... A última barreira. Parte, a última parte do processo, a última barreira, né? E isso a gente também ouviu uns outros profissionais. Sim. Né? Então, assim, como é importante a base, que é lá no comecinho, que é o que a gente está sempre voltando e falando, né, Manuel? Como é importante você fazer um programa de gerenciamento de risco. Sim, o PGR, né? O famoso PGR. Vamos lá. É aquilo que a gente costuma dizer sempre aqui, em todos os programas, independente do tema, não vai ser diferente. Existe ali uma ordem a ser seguida, né? Inicialmente, a gente tem que buscar a eliminação do risco. Se for possível, evidentemente. Um exemplo. Aquele trabalhador, ele está atuando com uma tinta que tem um solvente, como o Raul citou, de extrema toxicidade, extremamente perigoso. É possível realizar essa mesma atividade, alcançando o mesmo objetivo com uma tinta, por exemplo, à base d'água, que não contém o produto perigoso, o solvente? Não é isso, Raul? Isso. Aí eu estou eliminando esse risco. Não é possível. Eu vou partir para a proteção coletiva. Certo. Isso é um planejamento. A gente sempre fala aqui de planejamento das atividades. Pois bem, entra a questão administrativa, organizacional, parte de treinamento, conhecimento por parte do trabalhador. Nós estamos falando de produto químico. Então, por exemplo, esse trabalhador conhece a característica e os riscos do produto? Lembrando que nós tínhamos a chamada FISPIC, Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos, que mudou para a FDS, correto? Isso mesmo. É a ficha com os dados de segurança do produto. Então, tudo isso está nessa parte. Quando tudo isso não é suficiente, nós entramos no EPI, nessa proteção respiratória que está sendo tratada aqui hoje. E aí também você vê com a parte de médica também, né? Que é a parte do PCMSO. A parte que o Raul citou. Isso que é importante também dos exames, porque aí eu vou entrar lá no programa, né, no PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, onde tudo isso vai ser mapeado, como o Raul citou. O ambiente, onde é feito, como é feito, por quem é feito, o que é utilizado para fazer. Justamente. Entende? Tudo isso vai estar englobado nesse planejamento, nessa análise, para que seja então dentro da hierarquia, chegando à necessidade da proteção respiratória que o Raul está tratando aqui para gente. E aí eu acho que um gancho legal para estar passando para o Raul agora é assim, a gente sabe que quando a gente vai para uma empresa de grande porte, que tem lá mais de 1000 funcionários, você tem, de repente, não sei, você pode me corrigir, um programa, né, de proteção respiratória bem definido. Sim. Mas quando você vai para uma pequena empresa, média empresa, como é que é isso? Chega lá, o cara, Raul, preciso de uma visita aqui, estou com uma dúvida. É comum você achar esse programa bem estabelecido? Não é bem comum e às vezes até em empresas grandes também não é comum você ter esse programa bem feito. Ele não existe lá, né? Às vezes está em formação, não tem informações bem consistentes, né? Ele não conhece muito bem o cenário, muitas das vezes. Você vai em plantas químicas, né? Estive recentemente em uma
e o engenheiro responsável ele não tinha informações bem palpáveis, né? Ele inclusive me apresentou um usuário que estava com o seu respirador há aproximadamente, acho que 10 anos ou mais. Nossa, são 10 anos. 10 anos? 10 anos. Era algo assim absurdo. O equipamento em si estava higienizado, né? E você tem que tomar muito cuidado para você não ferir, né? Ferir pessoas e de repente não gerar uma situação delicada, né? E eu pedi gentilmente a esse profissional que mostrasse o respirador para mim e que ele avaliasse esse respirador juntamente comigo, e obviamente o engenheiro de segurança estava ao lado, e também ao lado estava uma empresa contratada para fazer as medições. E aí eu vi que em alguns questionamentos que eu fiz, a empresa, né, voltando para a empresa de medição, ela também não tinha uma boa noção de que produtos ela estava exposta e o que ela realmente de fato estava medindo ali. Então isso já me trouxe uma grande preocupação, né? Caso o que não sabe, o que não sabe menos ainda, né? Menos ainda, Ou seja, estavam muito preocupados com documentos e muito menos com a vida do trabalhador. E a nossa preocupação tem que ser o profissional, salvar vidas, proteger vidas. Olha que bacana. Por isso que eu sempre comento, não existe o EPI caro ou EPI barato. Existe você saber entender a dor, entender a necessidade e você aplicar o EPI correto. Cara, é a doença. Isso, o EPI correto para a operação dele, que traga conforto, que traga proteção e que, obviamente, seja o melhor custo-benefício. Aí, vindo para aquele profissional que me apresentou a máscara e fizemos a vistoria, né? Fizemos uma análise daquele respirador, ele imediatamente começou a apontar alguns pontos para mim, né? Deixa eu puxar aqui que tá variando aí, mas pode falar. Tá, obrigado. Tava faltando as membranas ali, né? A membrana de exalação. Era uma peça semifacial? Era uma peça facial inteira. Facial inteira. Então estava faltando as membranas Membranazinha ali, justamente de inalação. Ou seja, possivelmente, não é possivelmente, estava passando de fato contaminante, mas por se tratar de produto químico, ele já tinha um cansaço olfativo e ele não percebia. E dependendo do produto químico, uma das características dele é a inibição de olfato. Justamente. E aí ele vai sentir com uma dor de cabeça, com um enjoo, um mal-estar, mas ele pode associar uma noite mal dormida, a um alimento que ele comeu, ele pode associar a outros fatores. Isso é um grande problema. O cartucho ele já estava há muito tempo sem ser trocado. Cartucho também. O cartucho fora a máscara, que está 10 anos. Além da peça, você tem um cartucho. Não, assim, mas o cartucho não era trocado com uma regularidade. Regularidade. E isso faz parte do programa. Então você tem que usar peças que estão ali homologadas, registradas. Você tem que ter claramente definido o período de troca dos cartuchos, substituição dos filtros. O usuário ele tem que ser treinado para fazer a higienização da peça facial, ele tem que ser treinado e tem que se dar condições. Ele tem que saber o que fazer. Justamente, se dar condições a ele dele guardar adequadamente esse EPI, né? Então, porque é uma responsabilidade compartilhada, né? O empresário dá as ferramentas ou dá a proteção, o engenheiro ou o técnico de segurança dá essa formação juntamente com a indústria, mas você precisa também ensiná-lo para que ele tenha essa responsabilidade de uso adequado, de guarda, de limpeza, conservação e, inclusive, saber sair do local de maneira segura, onde o respirador, a exemplo, respirador não esteja adequado para aquela operação. Ou seja, ele está no ambiente e começou a sentir dificuldade para respirar, começou a sentir cheiro e gosto, é muito comum ele tirar a peça lá no ambiente de trabalho. E ele tem que ser informado que ele precisa sair com segurança, com tranquilidade. Daquele ambiente. E fora do ambiente de risco, sim, ele retira a peça e leva para as pessoas
adequadas, ou seja, o técnico, o engenheiro, e fala, olha, não está me protegendo, estou sentindo desconforto e tal. Então falta muita informação, falta muito cuidado. Eu diria que falta muita consciência e Sim, empatia. Conscientização. Existem, rapidinho, Fica à Guilherme, vontade. pegando o gancho, o que ocorre? O trabalhador, ele pode ter um curto período de exposição, tanto quanto a uma grande concentração, que você vai ter coisas ali imediatas, como a tontura, a vertigem, a dor de cabeça, como quanto, e o que ocorre muito, e as pessoas confundem, acham que isso não faz mal, não, eu fico pouquinho tempo, rapidinho, fazendo isso. Mesmo que numa pequena concentração, aí você imagina um cara, um funcionário, um trabalhador, que ele está nessa empresa há 3 a 5 anos. Justamente. Então ele tem pequenas exposições ao longo de um grande período de trabalho. Lá na frente, ele pode vir a desenvolver algum tipo de doença. Aí entra a parte médica, ok. Isso é uma outra seara. Sim. Se isso também está sendo feito certo, esse monitoramento. Monitoramento, correto, Raul? Correto. Mas isso acontece muito. Não, eu faço isso só 20 minutos do dia, é rapidinho. Só que vai haver ou pode haver contaminações diversas. Uma coisa assim, fugindo um pouco da proteção respiratória, acho que um exemplo bem bacana para as pessoas entenderem, é o soldador. Isso. Né? Sim. Ele vai ali, não, é rapidinho, você não precisa da máscara não. Tum. Aí tá inalando aquele fumo. Não, além do fumo, usa a vista, né? A irradiação. Não ionizante. Radiação, isso. Aí ele acha que é rapidinho. Aí ele tá acostumado, ele fecha o olho, mas tá inalando, né? Em proteção respiratória, e dentro desse ponto que você trouxe, né? Numa atividade de 1 ano, ele acumula algumas gramas de minério na corrente sanguínea. Sim. Mas foi só uma solda, foi coisa boba. Mas ele, em não se protegendo e de acordo com a exposição, e aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai acumular na corrente sanguínea minério. Sim. Certa vez eu fiz um treinamento numa empresa, a galera soldador. Trabalhava ali com um determinado eletrodo. Sim. Eu peguei o eletrodo e peguei a ficha do eletrodo e peguei a composição do eletrodo. E dentro da composição do eletrodo eu mostrei para eles o que cada um daqueles materiais, os gases. Falei, isso tudo aqui, processo de queima, gera esse fumo, aí você tá inalando. Olha o que isso aqui pode fazer no teu organismo. Aí mostrei ali, o pessoal ficou com o olho arregalado. Caramba, eu não imaginava isso. Não tem consciência, né? Nós estamos focando na questão respiratória. Sim. Mas nós temos a dermatológica também. As vias de entrada. Todas as nossas vias de absorção, cutânea, digestiva, respiratória. Nós estamos focando na respiratória. Mas, como eu estava dizendo, então o pessoal não tem o mínimo entendimento quanto a isso. Sim. Foi o que a gente falou tem aqui a no... omissão de uso, ele Sim. recebeu o treinamento, mas por algum motivo ele se sente desconfortável, né? E também tem o lado do técnico que não dá essa formação, não tem um acompanhamento. Sim. E infelizmente nós temos uma cultura muito ruim ainda no Brasil, isso tem que ser quebrado e tem melhorado bastante. Até em função dos nossos EPIs, eles estão muito mais bonitos, sim, né? Sim. São mais confortáveis, são mais sim. leves. A tecnologia. Né? A tecnologia e tal, né? Mas ainda há uma questão de... o EPI é um custo. Sim, isso existe. O EPI muito é um ainda. custo. Aquilo que deveria ser descartado, exemplo, em uma operação, 2, e às vezes você vê esse mesmo EPI sendo usado por 1 mês, 2 meses, né? Sim. Aí, exemplo, proteção respiratória dobrável, aquele respiradorzinho dobrável, né? Então, desculpa, Guilherme. Pode ficar à vontade, eu ainda na 3M, eu fiz um trabalho gigante numa grande indústria do mercado naval. E eles faziam um trabalho de solda. Esmerilhamento, né? Nas construções de plataformas, nas construções de embarcações e tal, né? E eles recebiam esse material e na composição desse material tinha chumbo, ou seja, a garantia daquela pintura era de aproximadamente 25 anos, né?
aquelas chapas, aquele material que eles recebiam para tratar, soldar, enfim, né? E eles estavam usando proteção respiratória inadequada, ou seja, não era apropriado para o tipo de operação que eles faziam. Certo. E eram operações diversas. Tinha solda, tinha esmerilhamento, tinha cortes, eram vários processos. E durante todos esses anos acompanhando o trabalho deles, nós tivemos algumas mortes. Pessoas que vieram a morrer por adquirir problemas respiratórios e pessoas que adquiriram câncer, porque um dos males do chumbo é o câncer. Né? Então, assim, precisamos ter, de fato, preocupação com as operações e ter ciência de como estamos tratando esse assunto, né? Eu vou pegar esse gancho aí também para aproveitar, visto que o assunto é muito importante. Pessoal, vamos pensar bem aqui, tá? Como o Raul citou em relação aos profissionais da segurança nas empresas, sejam eles quais forem. A limitação, eu vou medir bem as palavras, a limitação que infelizmente as empresas dão para esses profissionais é um complicador muito grande, tá? A dificuldade do profissional. Por quê? Primeiro que é importante o profissional ele se especializar nesses temas. Então nós temos aqui um especialista na parte de proteção Exatamente. respiratória. Fato é que o profissional em segurança do trabalho, de novo, seja ele qual for, ele muitas das vezes, ou na maioria, não vai ter essa expertise, entendimento, experiência, conhecimento, como o Raul, por exemplo, aqui tem. São 20 anos, né? Então é fundamental, eu falei isso aqui na parte do químico, da parte da luva, na parte da altura. Pessoal da área, entre em contato com o fabricante do produto que você está adquirindo. No caso, o produto que eu estou querendo me referir é a proteção respiratória. Sim. O respirador, seja ele qual for. Então busque junto a esse fabricante uma orientação técnica bem mais detalhada, entendeu? Faça um estudo detalhado sobre o uso desse equipamento dentro da sua empresa e ainda a eficácia disso. Quando eu falo de eficácia do EPI, isso é uma normativa lá estabelecida na NR6 que tem que ser feita. Sim. Veja se existem queixas dos trabalhadores, ok? Veja se alguém está reclamando, sentindo ou cheiro ou gosto. E ainda, na parte médica, nos ASOS, nos exames, se estão aparecendo alterações. Isso é importantíssimo. Concorda comigo, Raul? Concordo. Inclusive, esse monitoramento tem que ser contínuo. E os profissionais, eles têm sido tolhidos. Tanto quanto pela falta de conhecimento, mas ainda por serem, sim, estou falando aqui, uma realidade, por serem, como é que eu vou colocar? Restringidos pela própria empresa. Isso é muito ruim. Eles têm se tornado muito burocratas. Sim. A preocupação tem sido só papel. Documento, isso aí. E mesmo se preocupando e atendendo as questões legais, passa muita coisa em desapercebido. Quer ver um exemplo bem bobo? Você fornece proteção respiratória. Eu pego lá um respirador semifacial de silicone e forneço para o trabalhador. O que ele vai fazer? Vai pegar a caixa, abrir, pega a embalagem, pega o manual e joga fora. Eu falei disso semana passada. É isso aí. Né? Então, na caixa ali, você já tem informações importantes. Sim. O que deve ser guardado, inclusive deve ser evidenciado, é o manualzinho. Perfeito. Inclusive tem fornecedores que deixam um campo lá para assinatura, para os dados, quando é que você recebeu aquele respirador. Controle. Justamente. Você recebe ali e você evidencia aquilo, você assina e você também documenta que recebeu aquilo e quando, né? Ali você tem formas de higienizar, como você colocar o respirador, como você verificar a selagem. Então você tem informações que fazem parte do programa de proteção respiratória que você precisa cumprir. E você tem que ensinar esse profissional. Existe um conjunto de medidas. Justo. E às vezes quem joga fora isso é quem está dando. Ele pega o respirador e dá. É um exemplo ali, né, cara? Justamente. Aí você pega os cartuchos. Há fornecedores, e eu acho que a maioria acaba colocando isso como uma boa prática. Há um espaço que você data
quando é que você deu ou quando você substituiu aquele cartucho. Isso faz parte de uma boa prática, porque eu vou, de fato, saber que está contando 2 meses para que eu possa trocar aquele cartucho. A exemplo, né? Lá no PPR, naquela minha atividade, eu tenho que trocar aquele cartucho, a exemplo, a cada 2 meses. Se eu tenho aquilo anotado, está visível, até para mim que sou técnico, eu vou ali, faço uma inspeção visual, está dentro do prazo. E eu, usuário, de igual forma. Quando você fala isso, ele tem 2 vertentes, né, esse controle. A saúde do usuário e até o controle de custo de quem está do outro lado. Sim. Porque você pega aquele usuário e fala, quero trocar. Mas assim, cara, você recebeu tem uma semana. Sim. No nosso ambiente aqui, pelo nosso histórico, a troca é de 2 meses. Qual é o fundamento da tua solicitação? Por quê? Por quê? Então, o controle ele é bom para os 2 lados, né? Tanto para o usuário quanto também para quem está do outro lado e está controlando aquela pessoa. Isso faz parte de documento. Documentação. Acho que é o processo, né? Tem que ser estabelecido e tem que ser cumprido, né? Eu estive numa grande indústria de prestadores de serviço para o mercado de óleo e gás, fazendo um trabalho com facial inteira. A Air, ela já fornece a facial com a embalagem dela. Uma embalagem muito boa, por sinal. E a pessoa do almoxarifado falou, isso aqui já fica conosco. Eu falei, não, isso aí é para você dar para o seu usuário. A pessoa do almoxarifado ele quer segurar para ele a bolsinha para levar para casa, né? Sim, ele gostou. Até a pessoa o que vai fornecer o equipamento, ele também tem que passar com treinamento. E aí eu falei, não, isso aí faz parte, porque você tem que ensinar, como já temos falado aqui, e eu acho que é bom bater na mesma tecla, né? Você tem que ensinar o usuário como vestir o respirador, como fazer os testes de selagem, fazer higienização, mas ele também precisa guardar esse equipamento. Isso. E o fornecedor, ele já está fornecendo a guarda desse, né? Ele dá uma embalagem apropriada. Dependendo do ambiente, o que você tem ali, se você não fizer essa guarda, ele tira o respirador, bota dentro de uma gaveta. Ele pode estar ali impregnando materiais que estão nessa atmosfera, contamina, quando ele coloca ele, está se contaminando com o próprio respirador. E pode ter certeza que quando tem um armário para guardar, é o melhor dos mundos, né? Mas muitas das vezes fica pendurado. Fica dependurado, fica na bancada. É verdade. Né? E nós temos aí em proteção respiratória o particulado muito fino que fica em suspensão por mais de 8 horas de atividade. E quando você tem energia e atividade, ele fica por muito mais tempo suspenso. Sim. E ele só vai se depositar após esse período, né? O período de descanso. Que ele vai você não tem energia. Então você deixou o respirador aqui, no dia seguinte a contaminação é muito grande. Perfeito. Eu acho que é interessante você falar sobre isso, porque quando a gente vai para alguns riscos, né? A gente falou sobre proteção de altura, a gente falou sobre proteção das mãos, dos pés aqui, né? Falou a parte química também. Então são riscos que você está enxergando, vamos dizer assim, né? Você tem lá um calçado, você tem um prego ali, só que pode ter aquele risco do prego entrar no seu pé. Você tem a luva para corte, por exemplo, impacto, né? Impacto, altura, né? Se fala está suspenso a 2 metros ou mais. Agora, quando você fala na proteção respiratória, muitas vezes ela é invisível. Sim. Ela é invisível, você não está vendo, você não tem eu te dou um exemplo clássico que todo mundo vê todo dia. Pega uma marmoraria da vida. Então, é isso que eu ia falar. Qual é a marmoraria que tem um PPR? E nós estamos falando aqui da exposição a entre aspas, pozinho, sílica, não é isso? Que o trabalhador pode adquirir a chamada silicose. Tem cura? Não tem cura. Então, e vidro? Vidraçaria. Exatamente, então, vidraçaria, bem observado. As pessoas não enxergam o risco muitas vezes, né? Porque a gente está falando, por exemplo, proteção respiratória, a gente vai muito para o odor. Mas não é só isso. O pessoal foca em químicos, né? Químicos, né? Tipo assim, estou sentindo um cheiro forte, atrapalhando. Até para pintar essa sala aqui, vou fazer um processo de lixar. Exatamente. Onde ia chegar agora. Que mais você vê o pessoal lixando parede assim, não usa nada. Quem nunca viu um gripedeiro com a cara toda branca? Toda branca. Do melhor dos mundos, ele está usando uma camisa amarrada na cabeça. Aí foi o que eu disse aquela hora. Aí esse trabalhador, vamos conjecturar aqui que seja alguém que trabalhe por conta própria. Não, eu trabalho por conta própria, emassando, lixando. Ok. Aí esse profissional ele vai ficar 5 anos trabalhando
dessa maneira, sem usar nada, Sim. o que é que ele vai adquirir em 5 anos? É uma pneumonia bem grave, tem outros que adquirem. Entendeu? Então são coisas que falta informação, justamente. Exatamente, né? Falta essa parte que é importante, né? A gente tem esse nível de consciência, né? Porque assim, uma coisa que o Paulo já trouxe aqui, lembrei que agora veio esse gatilho, o Paulo trouxe a diferença entre salubridade, né, e a periculosidade, né? Que ele até brincou aqui, ele falou assim, cara, periculosidade faz churrasco. Por quê? Porque você está sendo pago a mais por um risco de vida. Sim. Então assim, passou aquele mês, você está vivo, aquele dinheiro é para fazer churrasco. Justo. Né? Porque você foi pago para isso, né? Não aconteceu nada, né? Bem. Agora, quando você vai passar a salubridade, não. A doença ela vai se desenvolver, na maioria das vezes, Né? ao longo do tempo. É porque assim, existe um risco ali, onde, né, o EPI, como a última parte, ele não está sendo nem evitado, né? Ele está sendo, né, assim, ele está sendo reduzido o risco, na verdade, né? Muitas vezes ele ainda passa, né, alguma coisa. E aí você vem com essa parte, me corrija se estiver errado, você vem com essa parte da salubridade, né? Sim. Muitas vezes. E aquilo ali é... Você está falando pro funcionário, cara, você tem risco de ter uma doença. Sim. Né? É isso Sim. que ele fala, né? E aí, dependendo do contaminante que você está exposto, é aonde você consegue entender os níveis de concentração, os fatores atribuídos para cada contaminante, e aí você define se é uma semifacial, se é uma facial inteira. Aí você vai definir se naquela situação você tem que tomar outro caminho. Um equipamento autônomo, uma linha de ar, um motorizado e tal. Isso aí, aí a pessoa, muitas vezes, né, fala de diminuir consciência. A pessoa não tem consciência do risco. Esse risco, muitas vezes, ele é invisível. Você está ganhando lá em salubridade, você não está dando um mínimo valor para o EPI que está ali. Justamente. Isso tem uma consequência. Sim. Claro. Não, nós vemos casos de pessoas trabalhando em silos, em galerias, sabe que aquele ambiente ali é de grande risco e simplesmente se joga a fazer aquela operação. A concentração de um agente perigoso ali ela pode ser maior, vai ser maior. Isso acontece com o profissional, desculpa Guilherme, acontece com o profissional liberal, que muitas das vezes não teve uma formação técnica adequada, né? E às vezes, e eu já ministrei muito em cursos técnicos, né? Cefet, Senai, Senac e outros cursos por aí, e assim, até informações técnicas em segurança do trabalho, e muitas das vezes se fala muito pouco do EPI, né? E há muitas dúvidas, e você pega muitos profissionais que a formação e o conhecimento é muito limitado em determinadas situações. Eu queria falar com você sobre a questão dessas dificuldades, mas antes eu acho que achei interessante que você usou algumas palavras, você usou impressão negativa. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. O que vocês chamam de impressão negativa? Pressão negativa. Pressão negativa, então. Pressão. Tem Então, pressão positiva. Pressão positiva e pressão negativa. Justamente. Me explica um pouquinho mais para entender que isso aí é uma coisa nova para mim. Tá, pressão negativa é quando eu exerço a força para respirar. Então aí você tem os respiradores com cartuchos e filtros, semifacial, facial inteira, e eu preciso colocar aquela força e puxar o ar, né? E eu substituo o cartucho químico quando eu começo a sentir cheiro e gosto. Isso aí são informações bem básicas, né? Algum tipo de tonteira, algum desconforto. E o filtro mecânico eu substituo quando eu começo a ter uma dificuldade de puxar esse ar. É uma informação. Você percebe uma obstruçãozinha. Justamente, é uma informação básica. A pressão positiva é quando eu tenho um suprimento de ar, eu tenho uma chegada de ar. No caso do motorizado, ele vai pegar o ar ambiente, vai filtrar e vai me jogar por cima da peça ou pela lateral da peça, geralmente ou é um capuz, né, ou é uma touca adequada ou uma facial inteira, né? E aí eu tenho uma litragem por minuto para me atender. Na linha de ar, eu tenho o suprimento que vem de um compressor, passa por um painel que tem que me atender o grau D em ar respirável, tem que ter o seu monitoramento de ponto de orvalho, temperatura, se tem monóxido de carbono, porque geralmente a planta industrial usa compressor industrial. E ele então tem muita queima e a possibilidade ou a probabilidade de ter monóxido de carbono é muito grande.
Então ele faz esse monitoramento, ele vai funcionar não muito como um detector, mas muito mais como um analisador para ver se tem um monóxido de carbono. Ele vai filtrar ou vai tomar uma medida de redundância, abrindo um outro cilindro, ou abrindo um cilindro ou um outro compressor, para que me supra a necessidade, ou chegue para mim um grau de um ar que seja respirável, né? E aí eu tenho uma litragem por minuto, 100 litros por minuto, 120 litros por minuto, eu recebendo e trabalhando, né? Então isso é pressão positiva. E o equipamento autônomo, ele também pode funcionar em pressão positiva e pressão negativa, né? Então, eu puxo o ar de acordo com aquilo que eu necessito, né? E eu tenho um suprimento constante, contínuo, né? Nesse caso aí, pressão negativa e positiva no equipamento autônomo, o fato de eu puxar aquilo que eu necessito ou receber de forma contínua o ar. Né? Você tem essa possibilidade de trabalhar com equipamentos que funcionem dessa forma. Entendi. Então você tem aí a diferença da pressão positiva e a pressão negativa. Quando né? é que eu entro com... Isso que eu ia perguntar agora. Com a pressão positiva, com esse equipamento que é motorizado, a linha de ar ou até mesmo autônomo, como é que eu sei que eu posso usar? A semifacial eu trabalho com 10 vezes o limite de tolerância. Né? Então aí você tem os fatores atribuídos e aí eu começo a entender se para aquela situação basta uma PFF2, uma N95 com ou sem válvula, se eu trabalho com um respirador semifacial de silicone, de TPR, enfim, aí são análises que você faz. A partir do fator 10, eu tenho em pressão negativa a facial inteira, que é 100 vezes o limite de tolerância. Tá? Perfeito? E então, aí, na descartável e na semifacial, 10 vezes. 10 vezes, facial inteira 100 vezes. 100 vezes, tá. Isso. Fora a pressão negativa, então, entrando em pressão positiva, eu posso ter o motorizado com 50 vezes o limite de tolerância. E aí vai depender se eu estou usando um capuz, vai depender se eu estou usando uma touca. Então, por exemplo, uma touca pode ser que haja um entendimento de 25 vezes o limite de tolerância, um capuz 50, uma facial 50. E aí eu parto para uma linha de ar, que aí vai para 1000 vezes o limite de tolerância, e o equipamento autônomo 10.000 vezes o limite de tolerância. Né? E aí eu entendo se o ambiente de trabalho pode se tornar IPVS, aí eu parto direto para a questão do equipamento autônomo. Um espaço confinado, por exemplo. Espaço confinado. É por isso que eu falo que eu sento aqui como aluno, tá vendo? Você vai aprendendo toda vez que eu tô aqui. É por isso que eu falo, eu falo para vocês, tá aí do outro lado. Pega o papel, pega a caneta, que isso aqui, dica é ouro. É bom que fica salvo lá, pô. Pode assistir, assistir de novo. Assim, e aí você vê que está tendo uma aula aqui dependendo da situação, além de você ter que fazer as avaliações médicas, você tem que fazer as avaliações contínuas do ambiente de trabalho. Sim, né? sim, monitoramento. O monitoramento. E pode ser que haja necessidade, dependendo da sua atividade, de você estar portando um detector de gás. Isso. Ou você fazer a liberação daquele ambiente com um supervisor, uma equipe... No caso do espaço confinado, a gente está falando aí, né? Isso, ou um ambiente restrito. E muito cuidado, é isso que eu vou falar agora, você acabou de citar. Um ambiente restrito, né? Às vezes nós temos ambientes que, teoricamente, a parte superior ela é aberta, mas determinado tipo de vapor, gás, enfim, ele tendo densidade maior do que ele é mais pesado, correto, Raul? Então ele não vai se depositar, não vai se dispersar para cima ali, né? Ele não vai sair, não, ele se deposita na parte inferior. Eu já vi isso acontecer em algumas situações, tanques, por exemplo, tá aberto, mas ele está depositado no fundo, porque ele é mais pesado. Esse é um... Então, um monitoramento ali, um vacilo, rico, né? É muita coisa, né? Enfim, mas é isso. Então, o programa de proteção respiratória, ele é bem vasto. Você tem que tomar algumas iniciativas ali que parecem ser bem simples, né? Mas não são. Acaba que no dia a dia não se estabelece o básico necessário, né? Por isso que eu citei a parte do... Desculpa, mas eu vou reiterar aos empregadores, às empresas, muita atenção para a proteção respiratória adequada do seu funcionário, muita atenção para a aplicação correta do programa de proteção respiratória nas empresas. Acho que é importante estar falando isso também, porque assim, para o empregador
né, que não está dando uma devida atenção a esse caso, não, está tranquilo. Se um trabalhador entrar na justiça e conseguir provar que ele tinha lá um certo ambiente insalubre, a empresa, né? Vamos excluir a parte da vida, né? Que acho que isso nem tem como colocar em pauta, né? A saúde do trabalhador. Mas vamos falar a parte também do outro lado. Como isso pode ser prejudicial para a empresa, né? Você não prevenir e ter que remediar financeiramente, vamos dizer assim. Você tem que ir lá e bancar aquele cara que está lá 5 anos, 10 anos, 2 anos. A depender é uma doença sem cura. Então, imagine você uma pessoa entrar na justiça, vamos excluir a vida, que eu acho que eu não quero falar sobre isso, né? É porque eu acho que isso não tem como a gente estar nivelando. Mas é o seguinte, você pega uma pessoa que está lá trabalhando contigo 3 anos, você nunca deu um EPI adequado para ela entra na justiça e prova que ela estava num ambiente, né, que necessitava de ter, né, uma proteção respiratória, estava inadequada e ela teve algum problema ali com você. O que isso pode causar para o empregador? Né? Causas trabalhistas, né? Caso bater. Passivos trabalhistas altíssimos. Altíssimos, multas, o recolhimento de toda a insalubridade de todos aqueles anos. Sim. Né? Então, assim, você já Fora a imagem, né? Então, assim, você já acompanhou casos assim? Eu queria entender. Sim, já acompanhei. E até um ponto bem interessante que nós não mencionamos, né? Proteção respiratória, você tem tamanhos nas peças. Sim. Né? O rosto do latino, ele está mais para o tamanho regular, que é o médio. Né? Mas você pode pegar pessoas um pouco mais fortes, né? Ou um rosto mais quadradão e necessitar de um respirador tamanho G. Você pode pegar moças ou homens com rosto mais fino, são pessoas mais magras, e necessitam de um respirador tamanho pequeno. Então, aí há necessidade de você fazer os ensaios, né? E esses ensaios, você tem ensaios qualitativos e ensaios quantitativos. Perfeito. Então, é importante, para que você dê o respirador, você precisa também evidenciar qual é a peça que você está dando e qual é o tamanho, fora as informações que acompanham, o certificado de aprovação daquela peça, quando é que você deu, né? Então, o trabalhador, ele vai à justiça quando não tem esse básico. Ele me deu uma peça facial e era tamanho P e eu preciso do M, mas a empresa só tinha P. Isso acontece? Você já viu acontecer? Acontece, com certeza. Cartuchos que não tem nada a ver com o produto que está sendo trabalhado. Nós pegamos muitas situações, mas eu trabalhava com pintura e eu fornecia o cartucho para o trabalhador, mas ele estava me reclamando que estava passando. Sim, porque você não está exposto só ao produto químico do processo de pintura. Você está exposto a uma névoa. São gotículas do processo de quebra daquele produto químico, né? Então, quem vai reter isso aí? A névoa é o P2. O mecânico. O mecânico, justamente. Né? Isso. Então, está passando. Está passando por quê? Porque ele não tomou cuidado de entender que para processos químicos você precisa de carvão ativado, que é o cartucho químico. Agora, em processos de quebra de um líquido, quebra de um sólido, né, você precisa de um filtro mecânico. Acho que é importante ter essa pergunta, né? O que é um filtro mecânico e o que é um filtro químico? Acho que você já deu até um site, mas explica um pouquinho melhor para a gente. O que é um filtro mecânico, o que é um filtro químico e quando usar cada um dos dois e quando combiná-los também, né? O filtro mecânico, você tem ali fibras que são depositadas de maneira aleatória, isso na maioria das vezes. Uns chamam de melt, né? Então você tem um melt ali com fibras depositadas, com tratamentos específicos, né? A exemplo da Air, né? Que é a empresa que nós nos conhecemos, né? Sim. Então ele tem um tratamento eletrostático. Então tudo que nós estamos aqui gerando, ele é gerado com energia. Então o contaminante ele fica retido no comprimento da fibra por uma questão de energia, né? Ele não vai funcionar igual um filtro de ar condicionado, um filtro de carro, né? Que é uma tela, não Sim. é isso. E o particulado você tem ele com diferentes micragens ou diferentes tamanhos, né? Então nós temos aí 1 milésimo do milímetro
né, sendo avaliado o particulado, exemplo. Então, vindo para o filtro mecânico especificamente. Então, são fibras que são de diferentes espessuras com tratamentos eletrostáticos e ele pode ter tratamento para reter névoas oleosas ou só névoas aquosas, né? Então, tem essa situação. Tem essas separações Isso. E aí você tem ele P1, P2 e P3. Geralmente o mercado trabalha com P2 e trabalha com P3. O P2 aí retendo algo próximo a 95%, o 93% retendo a partir de 99%. O P3. O P3. O P2 ele vai te atender ao particulado, que é o particulado sólido, né? Falamos aqui agora há pouquinho de lixar uma parede, gerar uma poeira. Atividades comuns que você utiliza um semifacial com um filtro mecânico, quais são as mais comuns assim? Sim, aí você vai ter um processo, por exemplo, eu vou pintar esta sala, então eu começo lixando, começo quebrando, então eu estou gerando poeira. Depois eu começo emassando ou fazendo uma base com produto, uma tinta com solvente. Então eu tenho ali uma névoa, posso ter um aerodispersóide de névoa, né? E aí eu não estou falando nem do químico, né? Estou falando da névoa que eu estou quebrando, estou pulverizando aqui. Normalmente o pessoal de pintura de veículo. É esse processo, por exemplo. Que faz o manuseio de agrotóxico, né? Então eu estou ali pulverizando. Então eu tenho poeira, eu tenho névoas e eu tenho o pessoal que solda, a exemplo, né? Então no processo de solda eu também tenho a queima. Tem uma queima e a junção de metal ali naquele processo, então levanta esse particulado, que ele é parecido com um cristal, né? E ele é muito agressivo. Ele entra no teu organismo realmente rasgando, quebrando ali, trazendo males para o seu corpo. Aí você vai naquele cara que trabalha com pintura veicular, ele trabalha nesse processo que o Raul citou agora. Alguém já viu um deles usar um respirador de proteção? Nos pequenos ali naquela. Aí você vai ver a composição dessa tinta. Então, assim, novamente, o mecânico ele vai te atender a poeira, fumos e névoas. Se você tem um P3 é porque você tem um produto químico, um particulado muito tóxico, né? Ou eu estou mexendo, por exemplo, com um medicamento. Nós falamos aqui de Jacarepaguá, ser uma área de polo, né, farmacêutico, muitos né? laboratórios. Muitos laboratórios. Nós temos laboratórios, ou tínhamos laboratórios aqui, fazendo produtos produzindo medicamentos oncológicos, né? Mexendo com hormônio. Então, esse é um produto que causa mutação no seu corpo. Se você não estiver usando um P3, ele entra na corrente sanguínea e provoca mutações no seu corpo. Aí, exemplo, né? Que são os radionucleídeos, né? Ou radionuclídeos. Para químico, e aí nós estamos falando de vapores orgânicos, e aí vem os solventes, por exemplo, os gases, né? Que aí podemos ter o amoníaco, né? Podemos ter uma questão de cloro, né? Cloro, né? Isso. Então, eu retenho essa molécula com carvão ativado. Geralmente, esse carvão ativado ele vem da casca do coco, num processo de queima. São pedaços bem pequenos, né? E nele tem várias cavidades. Então a molécula ela fica depositada ou se prende ali nessas cavidades do carvão. Falamos agora há pouco sobre volatilidade, ou seja, produtos químicos muito voláteis, e quando você está colocando a força né? Você está inalando, exalando, né? Por ser muito volátil, ele migra de cavidade em cavidade, né? Então é depositado ali. Então, aí você vai me perguntar, Raul, então, se o camarada estiver pintando aqui e tiver uma base de solvente ou essa tinta, tiver algum produto químico, o que ele vai usar? Basta aquele dobrável ou um respirador tipo concha P2? Não. Ele precisa estar utilizando cartucho químico com um pré-filtro. Raul, mas é ventilado, são baixíssimas concentrações, é só um cheiro incômodo. Então ele vai poder sim trabalhar com respirador tipo concha ou um filtro tipo bolacha numa peça facial, onde tem uma camada que é chamado FBC, para baixas concentrações, para uma exposição imediata muito baixa, né? Ou seja, só um cheiro incômodo e ele faz aquela atividade e boa.
Acho que assim, é bastante informação, eu acho legal, né? A gente falou agora há pouco, e a gente repete isso muitas vezes, né? Que o técnico de segurança, ele hoje está muito voltado para a parte burocrática, ele não tem esse conhecimento aprofundado. Muitas das vezes Muitas não. das vezes não. Também, assim, é difícil, né? Você conseguir. A gente tem hoje empresas que estão buscando cada vez mais funções agregadas a uma pessoa só. Então Não. o cara tem que ver fazer tudo lá dentro, O né? primeiro programa que nós gravamos, né, que no caso ele me entrevistou, eu falei sobre isso. A quantidade de atribuições que o profissional da segurança do trabalho tem dentro de uma empresa, independente do seu ramo de atividade. Então, assim, eu acho É que um absurdo, desde a parte documental como a parte da execução dos trabalhos. eu acho que é Para interessante. uma pessoa atender tudo, E às vezes tem que fazer a função de engenheiro, fazer a função Sim. de higienista. sim, tudo. É inviável. E Eu detalhe, para ganhar... Então, assim, eu acho interessante, assim, acho que tem pouca informação sobre isso, ou de repente nem tem informação, mas tem aquela questão do ego, não sei, mas pode pedir ajuda. Eu acho que você, por exemplo, vou dar uma Deve pedir ajuda. Assim, Raul, você cobra para visitar um cliente? Não. Não cobra. Isso que você está explicando pra gente, você explica numa visita? Sim, com certeza. Isso aí. Não, assim, então assim, peça, né? Assim, por exemplo, nós temos hoje a RJTPI, que é nosso patrocinador aqui do nosso podcast. Ela é um distribuidor de diversas Sim. marcas, como a ER que está falando. E se você tem uma dúvida de qual EPI utilizar, você pode estar chamando a gente, que a gente vai estar trazendo o fabricante como necessário. Sim. A gente tem parcerias com a Foco hoje, que a gente pode estar levando o Emanuel junto para A fazer gente uma vai análise, lá, uma vai lá atender esse consultoria. cliente, fazer uma verificação. Então, assim, eu acho que o técnico de segurança, ele deve Sim. utilizar esses mecanismos hoje, ferramentas, essas né? ferramentas que é o distribuidor Justo. e que é a indústria, que eles Sim. estão ali para isso, porque são 20 anos falando de proteção respiratória, né? Também, né? Sim. São empresas como a 3M, como a MSA, Sim. como a Drager, né? Fora também, né, na sua empresa, que você falou que também trabalha com algumas partes de consultoria. Sim. Então, assim, você passou por muitas coisas, né? Sim. Por muitas variações de empresa. Sim. Você foi numa offshore, você foi numa Sim. frigorífico. Numa siderurgia, numa metalurgia, Todo numa ramo de mineradora. atividade. Todos. Então você tem de repente você tem um técnico de segurança que ele está de carreira, de repente, na parte só de offshore, que você vai trazer uma informação que ele não Sim. desconhece. Que ele desconhece. Isso. E às vezes dentro do mesmo segmento. Ele Então, tem uma prática sim. e dentro do mercado existe uma boa prática adotada numa empresa do mesmo segmento. Olha que lindo, né? E aí Falar você disso. traz essa informação e quando ele é receptivo, quando ele tem É a palavra. esse interesse, então você traz, ou seja, a tua visita acaba agregando bastante, agrega valores, né? Então você sai completamente da área comercial e vamos nos preocupar com proteger pessoas de forma adequada. De forma eficaz. Raul, Isso. eu acho que você falou a palavra exata, né? Acho que o técnico de segurança tem que ser mais receptivo, né? À ajuda externa. Justamente. Acho que é isso. Eu tenho essa dificuldade. Sim. Muitas vezes o técnico de segurança ele não, isso aqui é o que eu quero, né? É justo. assim que é, eu sou o dono da razão. Isso. Né, Manuel? Você tem essa dificuldade Isso também? acontece. Eu também trabalho com consultoria, a gente também atende algumas empresas, né? Já passamos por isso algumas vezes. Mas, cara, é a questão que a gente sempre fala do orgulho. Poxa, ninguém sabe mais do que ninguém. A Exato. gente sempre vai aprender uma coisa nova. Eu sempre aprendo alguma coisa nova com alguém, como aqui hoje com o Raul, não é diferente. Então, muitas das vezes falta uma melhor comunicação, Sim. uma maior empatia e uma humildade um pouco melhor colocada, vamos dizer assim, de Eu acho uma que é o maneira seguinte, geral. Eu acho que é legal falar. Acho que a maioria tá nesse quadro que a gente está falando. Mas se você está aí ouvindo a gente, não tá, parabéns. Você Isso. é o diferenciado. É o diferenciado, Cara. Você é que isso está aí. ouvindo aí. É isso aí. E você não tá servindo essa carapuça, cara, parabéns. Você é o diferenciado. Porque não é isso que a gente encontra no mercado. Você sabe quando que você imediatamente identifica que o trabalho não está sendo bem feito? Independe de ser grande ou pequena empresa. Sim. É quando você recebe a solicitação de cotação.
Muitas vezes a gente vê isso Quando também. você recebe a solicitação de cotação, de orçamento, né? Ali você vê se aquela empresa ela realmente é preocupada em homologar, especificar o Verdade. EPI e se ela entende daquilo que ela está comprando. E isso é EPI, não é só proteção respiratória, né? Sim. Todo tipo de EPI. O cara, a exemplo, falávamos agora há pouco de luva, ele quer uma luva com um pictograma absurdo, mas ele não necessita da maioria Do que está ali. do que está ali. Ele só precisa de uma boa luva que proteja o trabalhador a risco de corte. Mas ele quer um monte de coisa atrelado que não se faz necessário. Aí o trabalhador está com uma luva rígida, dura, que ele não consegue pegar, não consegue... Não tem não tato, né? dificulta a atividade. Justamente. E se você for para proteção respiratória, o cara vai falar assim, eu quero uma PFF2. Por quê? Entendeu? Eu quero uma Preciso, às máscara. vezes, né? Aí o cara bota lá na cotação máscara, mas ele não diz se ele precisa cartucho, se aquela máscara é com ou sem manutenção, não diz se essa máscara é uma semifacial, uma facial inteira, que tipo de cartucho é para vapor orgânico, é para gás ácido, né? Então aí você precisa, como distribuidor, como fornecedor, ter aqui uma equipe que também tem essa empatia e tenha essa proatividade de chegar e falar com o comprador e com o técnico. Me fale um pouco mais. Você bota a máscara, mas para o quê? Qual é a sua atividade? O que vai fazer? Será que é uma facial inteira, semifacial? E eu quero uma semifacial. Sim, mas o que você tem homologado? É uma de elastômero? É uma TPR? É uma atividade muito quente, muito fria, você precisa de um silicone, você tem aí o risco de contato dermatite, né? Porque se tem um ambiente muito quente, a pessoa coloca um respirador de elastômero, pode ser que ela crie brotoejas, né? Irrita, né? Algumas pessoas irritam. Isso, justamente. Então, pelo descritivo, pela cotação, você já percebe ali claramente se aquela empresa tem os seus EPIs bem descritos, as atividades bem elaboradas, aí você já percebe. Acho que é muito bacana esse episódio de hoje, porque assim, a gente está ganhando mais um corpo, né, ao Pod Especialista. E aí, algumas falas que você vai trazendo para a gente aqui, eu vou ouvindo os outros entrevistados falando uns pontos você vai complementares. associando. Cara, isso é muito legal. Por exemplo, o Paulo falou sobre isso num episódio, assim, como se diferenciar no mercado. Você que está entrando hoje, você é um técnico de segurança, está se formando, como se diferenciar no mercado? Você acabou de dar dicas valiosas aqui agora. A especialização. Né? Especialização. Você elaborar um descritivo de EPI, exatamente para o que você precisa. Você está ali hoje com a humildade de falar assim, não sei tudo, mas eu tenho aqui o contato com a pessoa que me ajudar. Você tem uma empresa ali que usa ali, vamos conjecturar aqui, 37 tipos de EPI diferentes. Olha a trabalheira que é o certo de se fazer para você fazer todo esse processo de gerenciamento dos equipamentos dentro dessa empresa. Estou falando só do EPI. Imagina todo o restante dentro da empresa. Exatamente. Então é muito trabalho, é muito complexo, é muita coisa. Pra se fazer sozinho, né? Vamos reiterar sempre. O nosso objetivo então qual é? Trazer as informações. Evidentemente que a gente não vai destrinchar tudo aqui porque é impossível. Mas é trazer essa informação básica, objetiva, para trazer um entendimento para o profissional. Ninguém sabe tudo. Exatamente. Não existe perfeição. Erros acontecem? Sim. Ao invés de você ser alguém que só fica apontando o dedo, acusando, culpando, criticando os outros, seja alguém que ajude na evolução desse profissional, dessa pessoa, dessa empresa. Justamente. Porque para apontar o dedo e falar mal, falar besteira, olha, tem um monte por aí. Para ajudar, para contribuir na melhoria do coleguinha de trabalho, são poucos, mas sejam desses. É melhor você buscar ajudar do que você querer apenas ficar criticando e apontando o dedo. Isso é mais fácil, né? Sim. Como disse Steve Jobs, né? Você nunca vai ser criticado por quem estiver fazendo mais ou menos... como é que é? Você nunca vai ser criticado por quem estiver fazendo mais do que você. Você só vai ser criticado por quem estiver fazendo menos ou nada. Isso, para mim, é a mais pura verdade. Verdade, isso aí. É a mais pura verdade. Então, o nosso objetivo aqui, pessoal, é esse. É contribuir, é Enriquecer, ajudar, né?
é enriquecer de informações a área que nós trabalhamos, que nós gostamos. É uma prestação de serviço. Perfeito. Isso aí. É isso. Acho que a gente pulou aqui algumas etapas, acho que o bate-papo foi assim mesmo. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer para você, essa questão aqui. Substituição, né, dos filtros. Acho que você trazer. Ela pode ser feita, pelo que eu entendi na nossa conversa, por duas questões, né? Uma é pelo programa de proteção respiratória. Ele está dentro do PPR, Sim. que tem que ser trocado de tanto tempo, né? Sim. E a outra que você falou, quando você começa a ter Sim. alguns... Então, você tem um levantamento do ambiente, seja de concentração daquilo que você está gerando. Então, eu faço um monitoramento do ambiente no que eu estou gerando. Eu faço o levantamento das informações com as fichas de cada produto químico, a exemplo, e aí eu faço o cruzamento dessas informações, eu estabeleço os fatores atribuídos para aquele cenário, para aquela atividade, para aquele tipo de exposição, para aquele tipo de contaminante, né? E ali eu começo a estabelecer os meus programas. Para esta atividade, esse cartucho pode durar em média tanto tempo. E aí eu começo a submeter esse controle e vou acompanhando ali com o usuário. Isso é uma forma simples, né? Simples é relativo de se falar, né? Porque Mas esse controle de tempo, por exemplo, eu consigo encontrar na ficha do fabricante? Não, você não tem. Não. Então, eu faço as avaliações do que eu estou gerando. Cruzo com o que eu estou manipulando, né? Certo. Eu tenho tolueno, mas eu estou produzindo tal situação e aqui eu tenho o levantamento, a geração desse tipo de particulado, desse tipo de névoa, com tanto de químico aqui. Então, eu faço esse monitoramento no usuário, com equipamentos específicos, e faço esse monitoramento no local, no ambiente. Certo. Com essas informações, eu começo a estabelecer esse controle, né? Esse programa. Ou seja, para esse tipo de atividade, eu tenho que usar tal peça, tal tipo de cartucho e tal tipo de filtro. Certo. E aí eu começo a estabelecer o programa de troca, de substituição, e vou acompanhando. É claro que a minha forma de respirar é diferente da sua. Pode ser que eu necessite de uma litragem maior, porque eu estou um pouco mais forte, e você tem um condicionamento físico melhor. Pode ser que eu execute a atividade mais fácil e você tenha uma execução mais lenta ou mais demorada ou com mais sacrifício. Então, esse trato respiratório, ele acaba ficando também atrelado a uma análise de tempo de vida desse cartucho e do filtro. Vai depender, por exemplo, se esse ambiente que eu estou trabalhando, ele é muito quente, ele é muito úmido, né? Às vezes uma mesma peça vai ter um desempenho X com você, mas outro com ele. E aí eu posso estar numa área e que a temperatura seja muito bem controlada. E você pode estar numa outra área onde a umidade é muito alta. Muito alta a umidade, ou está calor muito quente. Muito quente. Isso. Então isso acaba interferindo na eficiência do tipo de cartucho e na eficiência da fibra também. Então, você começa a estabelecer controles, programas, e você também trabalha com o usuário. A informação básica que eu te falei, né? Começou a sentir cheiro, gosto, começou a sentir algum tipo de mal-estar. Ele tem que saber que já tem que informar logo. Ali, isso, justamente. Está sentindo dificuldade de puxar o ar, dificuldade de inalar, então você já avisa. Por isso que antes de você estabelecer esse profissional naquela atividade, usando aquele tipo de respirador, ele passa pelo médico. Para saber se ele tem alguma dificuldade respiratória, para saber se ele tem algum tipo de problema, né? E ele estando apto, sim, aí você treina ele e coloca ele na atividade usando o respirador. Então, assim, a maneira mais usual é você começou a sentir dificuldade, cheiro, gosto. Para cartucho químico, já está na hora de Eu já peguei uma situação... Dificuldade de puxar, dificuldade de puxar o ar para filtro mecânico, você substitui. E detalhe, filtro mecânico não significa, ele está sujo, tenho que trocar. Boa. Eu tenho dificuldade de puxar o ar. Porque, a exemplo do respirador descartável, você tem um sanduíche ali. Você tem a manta interna,
você tem a manta externa e entre elas você tem um Que é a melt. camada do... Você tem um melt ali que é o que vai de fato filtrar. Que é a o ar. proteção. Então ela Que é pode a estar proteção. suja, porque não, uma solda ela tem Justamente, né, as justamente. particulares oleosas ali, É. né? Então ela acaba sujando, mas não quer dizer que você tem que trocar porque está sujo. Então, a exemplo de 3M, quando eu comecei na 3M, os nossos respiradores descartáveis, todos brancos. Só tinha o cinza porque ele tinha uma camada de carvão. Mas o mercado começou a falar assim, pô, eu estou trocando muito porque fica sujo e o cara pede para trocar. Aí aí veio uma cultura de colocar respirador azul, respirador preto e começou o mercado a trazer essas demandas, né? Pelo legal. tipo de ambiente, né? Uma siderurgia, metal mecânica. Então a cor dele veio para isso mesmo, meio que para não ficar essa troca, né? Vamos dizer assim. Justamente. Não é por causa do material em si, muitas vezes. Não é pela não tem sujidade. relação. Não que é legal. por causa da tua mão suja que acabou tirando o respirador que já está na hora de trocar. Isso tem muito a ver com a atividade e a concentração. Poxa, bacana essa parte. Acho que é. Então, assim, só para a gente voltar aqui e dar uma resumida, a gente falou bastante coisa sobre essa parte de respiradores e tal. Mas de forma resumida, se você fosse dar uma dica de como elaborar um bom programa de proteção respiratória, o que é o básico? O que não pode estar faltando ali? O beabá da proteção respiratória é eu conhecer a minha atividade, né? Eu tenho que conhecer a minha atividade, os riscos que o meu profissional vai estar exposto, então eu tenho que ter isso bem claro, ao que ele está exposto, o que ele está gerando ali, né? Então ter isso bem claro, eleger então a proteção adequada para ele e trazer o registro de formação. Eu estou dando formação para esse meu profissional, eu estou dando o EPI adequado para ele. Novamente, não significa eu estou dando mais caro ou mais barato, eu estou dando um EPI adequado que vai trazer conforto, ele vai conseguir usar aquele EPI. E detalhe, não é só o EPI, é só proteção respiratória. A proteção respiratória, ela tem que casar muito bem com o óculos, que tem que casar muito bem com o abafador, com o capacete e com todos os outros EPIs que sejam pertinentes para aquela atividade. Então eu posso dar uma máscara muito boa, vamos dizer assim, ou muito cara, se a gente puder trabalhar com essa informação, né? E ela não ter uma boa conformidade com os demais EPIs que ele usa. Muitas das vezes a gente pega, por exemplo, uma peça semifacial e o cara está usando um óculos para impacto. Primeiro que o óculos não é para aquilo. Segundo que no encaixe dele, nessa parte superior do respirador, ele não acopla bem com o próprio respirador. Só o correto, que é o ampla visão. Justamente. E por aí vai. Isso. Então você tem que ter essa sensibilidade de entender se há uma conformidade, se casa, se há um conjunto ali, se está casando, para que ele tenha uma boa jornada de trabalho, né? Que ele receba essa formação para saber checar se aquele EPI antes do uso está limpo, se ele está pronto para uso, se o cartucho está direitinho, se tem ali a membrana direitinho, né? Se está tudo certo, né? E se ele sabe vestir, se ele sabe ajustar, né? Então tudo isso faz parte do programa. Se o tamanho é adequado para ele, porque não adianta você dar um tamanho G se ele precisa do M, né? Não adianta você não dar o treinamento e ele acha que proteção respiratória é aquela máscara que fica marcando o rosto, né? Incomodando ali, né? Não, você tem que ensiná-lo a ajustar. Fora isso, você tem que ensiná-lo a higienizar. Como é que eu higienizo? Como é que eu guardo? Tudo isso faz parte do programa. Perfeito. Né? Então, são informações bem básicas que aí o distribuidor pode apoiar o técnico de segurança e a pessoa, o fabricante, né? A pessoa técnica da fábrica também pode trazer essas informações. E boa parte delas está lá no manualzinho, né? O ouro vem junto, né? Tá lá e precisa estar lá. Sim. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, na maioria O das óbvio vezes. precisa ser dito. Eu diria que sempre. No que a gente vê por aí, o óbvio precisa ser dito. Acho que
A gente está finalizando aqui o nosso episódio de hoje, mas acho que é bem interessante voltar a falar, e eu vou falar isso sempre aqui para a equipe técnica das empresas. As grandes empresas, elas utilizam muito o fabricante. Por quê? Porque todo fabricante ele tem uma equipe técnica, Sim. uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de suporte, né, que está visitando. Só que essa cultura não é tão forte nas pequenas e médias empresas. Sim. Fato. Né, às vezes por desconhecimento. Sim. Então, para isso que serve o pod especialista, para trazer essa informação para vocês. essas informações. Perfeito. Então, assim, utilizem. Já te falou que agora a consultoria, pelo menos na RJTPI, né, na Foco também, Temos esse trabalho. ela é aqui. gratuita. A gente vai, a gente faz essa consultoria ali, a gente faz esse levantamento gratuitamente. Sim. Né? Isso não tem custo para vocês. Uma visita, uma conversa de 1 hora, uma análise do ambiente, a gente faz isso. A Foco, que é o Emanuel que pode estar apresentando um pouco mais, Emanuel. Você faz essa visita, essa consultoria no local, né? Hoje localmente aqui com mais facilidade no Rio de Janeiro. Claro. Né? Mas você tem esse costume de estar visitando clientes, fazendo essa pequena consultoria e esse levantamento, né? Exatamente. A gente precisa ali de fato, de verdade, ver qual é a demanda dessa empresa, desse cliente, né? Conhecer em loco quais são as suas atividades, os ambientes onde elas são realizadas e tudo aquilo que é utilizado para fazer. Né? Eu já peguei situações que a empresa falou, não, o profissional trabalha com produto X. Quando eu cheguei lá, na verdade, eram 3 processos, com você ter uma ideia. Um processo era com ácido sulfúrico, Sim. um processo era com tolueno e outro era com furfural. São coisas diferentes, características diferentes de risco. Então, eu não posso botar o mesmo respirador para tudo isso. Justamente. Entende? Então, a gente vai nesse cliente, a gente vai lá, avalia, estuda, conhece, coleta essas informações para trazer a solução adequada para esse cliente. Justamente. E às vezes a ficha ela é muito ampla ou muito resumida, né? Raul, em 2024 existem pessoas que não sabem o que é FDS, trabalhando em empresas do ramo químico. Trabalhando Ele vai na falar, área, né? use luva para proteção química, mas ele não vai falar que tipo de luva. Use proteção Sim. respiratória, mas ele não vai falar que tipo de cartucho ou que tipo de Empresas filtro. que trabalham com químicos Isso. não sabem o que é FDS, a antiga FISPIC. Isso. Hoje, em 2024, a gente está Sim. falando isso. E aí você vai ter que pegar o CAIS, aí você vai ter que usar artigos técnicos, você vai ter que pegar ferramentas e pesquisar a respeito daquele produto químico. Exatamente. Cara, Perfeito. eu acho bacana, assim, estamos chegando aqui ao final, eu acho que teve alguns ganchos bacanas, eu acho que essa parte da pressão positiva, eu acho que dá um episódio, né, Manuel? Pra gente estar falando sobre essa parte O do assunto, motorizado. como todos os Grau outros, D, são bem o que é extensos. respirável. Pô, Porque isso aí eu adoraria. Você abre linha de ar aí que parece um chafariz. Olha só. Aí você também abre linhas de ar que a presença de monóxido de carbono é muito grande. Sim. E não há uma preocupação. Linha de ar, tá aqui, toma, vai lá, entra naquele ambiente É isso lá. aí. Às vezes o ambiente é mais saudável do que a linha de ar. É verdade. Engraçado até falar isso, né? Então, assim, acho que é um episódio bacana. Então, fica aqui um convite pra gente Vamos tentar combinar um novo episódio falando sobre isso. Legal. Acho que Coisa fica mais bacana. específica. E eu gosto sempre de dar esse recado para você. Se você gostou do episódio, gostou desse bate-papo, dessa conversa, faz um comentário. Comenta lá embaixo, traga a sua dúvida, traga as suas sugestões. Eu acho que a sua sugestão, como eu sempre vem falando, né, Manuel? Ela pode gerar um novo episódio. A gente pode estar buscando um profissional da área, um especialista da área para trazer Exatamente. aqui e para tirar essa dúvida para você. Raul, eu queria agradecer a sua presença. Acho que foi um bate-papo bacana. Como a gente falou, proteção respiratória, para a gente falar sobre tudo em 1 hora, 1 hora e meia. É impossível. É impossível, né? Eu acho que o episódio de hoje é mais para a gente trazer de forma ampla, né? Trazer esse conhecimento para o mercado do que é. A gente falou um pouco mais sobre uma pressão negativa, pressão positiva, quando a gente pode estar trocando e deve estar trocando os cartuchos, sobre a parte de higienização, né? A gente abordou alguns aspectos. Tudo que foi abordado aqui, muito bom. E falamos também sobre o programa de proteção respiratória, que é um programa que está dentro, me corrija se eu estiver errado, Manuel, dentro do PGR, né? Ele tá ali. Sim, é um dos programas a depender aí das atividades e dos riscos, né? Então, acho que é bacana de estar explorando um pouco mais daqui para frente, sobre mais, talvez até um pouco mais específico, como eu falei, dessa parte de
de pressão positiva, né? Pegar temas específicos. Pegar temas específicos, acho que é bem bacana e eu gostaria do seu apoio em referente a isso, né? Tá o convite feito para você pedir voltar aqui. Sempre que precisar, tu és ordens. E eu queria deixar esse momento final, né? Eu sempre gosto de deixar para, caso você queira, para você fazer suas considerações finais aí. Então, na verdade, sou muito grato pelo convite. Novamente, obrigado pela confiança. Obrigado, Emanuel. Foi um momento muito enriquecedor para mim, né? A gente está sempre aprendendo. Eu me coloco sempre à disposição para estar discutindo sobre o tema. Me coloco à disposição para visitar em conjunto algum cliente, né? Entender a necessidade, porque é muito bom você entrar na casa da pessoa e trazer algo que enriqueça. Você ser um formador de opinião, você trazer boas práticas, você trazer informações que agreguem e tragam melhorias, né? E obviamente isso sempre muito mais voltado a proteger vidas, né? Perfeito. Quando você entende que você precisa amar pessoas e proteger vidas, fica muito mais fácil você se apaixonar pela profissão e fazer esse trabalho com bastante prazer. Como eu falei, eu sou especialista em EPI, então conte comigo para falar não só de proteção respiratória, mas até de outras soluções. Estou à disposição para falar de ar respirável, né? Também temos uma boa experiência nessa área. E é isso, conte comigo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Emanuel. Nós que agradecemos. Bom, é isso. Fica à vontade também para fazer a sua consideração. Quiser deixar o seu famoso... Você é famoso na internet, isso aqui, Sou cara. nada. Isso aqui tem um Instagram lá de mais de 1 milhão de pessoas seguindo. Eu vou chegar lá. Não, Quiser então, trazer aí? pessoal, o objetivo da gente tá trazendo essas informações. É muito bacana o feedback que a gente tem recebido, né, Guilherme? Sim, isso é bacana. fundamental. Pessoas que acompanham, que seguem, que compartilham as informações. Isso anima, né, cara? Você dá uma animada à vontade. E acima de tudo, eu concordo plenamente com o que o Raul falou. A gente está falando de vidas. Eu também estou na área da segurança do trabalho aí por volta de 20 anos. Já vi muitas situações de óbito, de doenças que o profissional adquiriu. E é muito triste você ver esses problemas num pai de família, num trabalhador, num brasileiro. Então, o nosso objetivo aqui é proteger o trabalhador, proteger a empresa, a comunidade, a sociedade, o Estado e o país de uma maneira geral. Então, é um trabalho macro e não micro. É a conscientização de que o nosso país precisa. Entre tantos assuntos, esse é de suma importância. Exatamente. Basta que vocês consultem o quantitativo de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e quanto isso custa financeiramente falando, porque eu nem vou considerar a questão da vida que não tem preço. Exatamente. Então consultem isso, esse assunto, e vejam a importância disso aqui, a importância do pod especialista. Bacana. Você que está no YouTube, inscreva-se, né? Já pedi para você. E aproveita e vá também lá no nosso Instagram, @podespecialista. Lá a gente tem uma comunicação mais próxima e diária com você, através dos stories, né? Através dos feeds que a gente tem lá. Além dos cortes que a gente está também trazendo em outras plataformas. E também estamos no Spotify. Então você que gosta de estar ali indo para o trabalho, dentro do ônibus, ouvindo, você pode estar ouvindo os pods especialistas no Spotify ali, que é top também, né? Ao invés de ficar ouvindo besteira, ouve coisa que edifica, que te agrega valor para sua vida. Cara, então mais uma vez, obrigado, Emanuel, mais um dia. A gente está ajudando Nós junto que aqui. agradecemos. Raul, muito mais obrigado, uma vez, Raul. obrigado, tá, cara? parceiro. Muito Obrigadão obrigado mesmo. Obrigadão. Show de bola. E para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Valeu. Tchau, tchau.